Oi pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas a gente começou a estudar o conjunto de instruções de um processador, a gente viu como é que eram as características gerais de um conjunto de instruções, vimos as funções que tem, né, os tipos de operandos, e também vimos os modos de endereçamento que é possível implementar no conjunto de instruções. E também a gente viu um exemplo com como que era a implementação utilizando o conjunto de instruções do MIPS, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver como é que é a implementação de um processador para estar suportando, né, o conjunto de instruções. A gente vai ver como é que seria o caminho de dados e como é que seria o controle, né, do processador, que eu já venho falando em algumas aulas. A gente consegue estar classificando o conjunto de instruções como RISC ou CISC. RISC é de Reduced Instruction Set Computer, né? As características que a gente tinha visto é que ele possui poucas instruções, possui somente uma instrução para escrever na memória e ler da memória. Ele tem o formato regular, tá? O formato é a quantidade de bits de todas as instruções, elas têm o mesmo tamanho. Como a gente tem poucas instruções, o controle é mais simples. O tamanho do código ele é maior. Isso quando a gente tem o nosso código em linguagem de alto nível compilado para uma linguagem de montagem, tá bom? Então isso aumenta também a quantidade de bytes necessária para estar armazenando na memória principal e, consequentemente, também possui mais carga de instruções e mais decodificações, tá? Essa última característica vem por causa que ele produz muitas instruções para estar implementando em um programa. Em contrapartida, temos a classificação do CISC, onde nesse tipo de conjunto de instruções, você tem muitas instruções específicas. Então, você possui, por exemplo, instruções que já lê algum dado na memória e já faz um cálculo sem estar armazenando antes no banco de registradores. Possui várias instruções que acessam diretamente a memória, tanto para ler quanto para escrever. O formato das instruções elas são irregulares, cada instrução tem tamanhos diferentes, tá, de bits. A gente viu um exemplo da arquitetura x86, né, que tem instruções com 2 bytes, 1 byte, 4 bytes, 8 bytes e assim por diante. Por causa da quantidade de instruções, o controle se torna mais complexo. A geração de código produz um tamanho de código menor, né, dado que a gente tem muitas instruções que fazem muitas coisas, então o nosso código é menor, requerendo uma quantidade menor de bytes para armazenar o programa na memória e, consequentemente, a gente vai ter também menos carga de instruções e menos decodificações. A gente viu alguns exemplos, né, do CISC e vimos aí também a nossa aula de execução de programas como é que era ali o conjunto da arquitetura x86, tá bom? A gente viu que o MIPS ele se enquadra como um processador RISC, onde ele só tem somente uma instrução para estar lendo e acessando a memória, que seria o LWSW. Tem aqui algumas instruções de lógica aritmética, né, pouquíssimas, e aqui instruções de fluxo de controle. E para lembrar, né, ele tem 3 tipos de formato de instruções, né, que são o formato R, o I e o J. O R é o formato utilizado pelas instruções de lógica aritmética de forma geral. O formato I ele é utilizado pelas instruções que lidam com imediato e também desvio de controle e acesso à memória. E a instrução do tipo J ela é utilizada pelas instruções de jumps, tá? Jumps incondicionais. Então, só relembrando, né, cada formato desse do MIPS possui 32 bits e todos eles são divididos em alguns campos. O primeiro campo, né, de 6 bits sempre é reservado ao opcode, que identifica qual tipo de operação está sendo executada na instrução. No formato R, a gente tem 3 referências ao operando de entrada, cada uma com 5 bits, para estar endereçando um dos 32 bits que o conjunto do MIPS suporta. Temos aqui um campo especial, que é para armazenar o deslocamento das instruções de shift, e temos o campo de funct, né, que serve para determinar qual é a operação de uma instrução lógica aritmética. Lembrando, né, que sempre quando tem uma instrução lógica aritmética, o opcode é zerado, e o que vai definir se é uma adição, subtração, vai ser o campo funct, tá? Vendo rapidamente como é que seria o formato I, né? O formato I ele só tem 2 referências a operandos, né? O RS e RT, que podem ser tanto 2 operandos de entrada como um de entrada e um de resultado, dependendo aí do tipo da instrução, e tem um campo chamado de offset, que é para ser o valor do imediato ou algum endereço utilizado aí para as instruções de load e store. E o último formato, formato J, ele é o formato mais simples, onde só possui o opcode, né? E um endereço de 26 bits que é utilizado para estar desviando o controle, né, atualizando o program count, tá bom? Então aqui para a gente resumir, né, os operandos do MIPS,
a gente tem então 32 registradores para uso geral, sendo que alguns registradores são específicos. Por exemplo, a gente tem um registrador de A0 a 3, que ele é utilizado para guardar os argumentos de entrada de uma função, quando a gente vai fazer uma chamada de função. Temos os registradores V0 a V1, que são registradores próprios para estar armazenando o resultado de uma função, tá? Então, sempre que a gente quer retornar uma função, a gente já utiliza esses registradores para isso. Temos outros registradores especializados, né? O GPFPSP, né? Que são ponteiros que apontam para alguma região de memória, tá bom? Temos o registrador RA, que ele armazena o endereço de retorno. O AT, que é utilizado pelos montadores. Registradores temporários T0 até T9, registrador especial, registrador 0, onde ele só permite a leitura do número 0, e aqui outros registradores para a gente estar usando para salvar informações de longo prazo. E a gente também viu, né, que como cada instrução tem 32 bits e cada registrador consegue armazenar um valor de 32 bits, então a gente precisa armazenar em cada posição da memória, tá? Em cada word da memória, a gente vai estar armazenando um operando. E como a memória ela é organizada byte a byte, sempre quando a gente endereça um byte da memória, esse byte ele vai estar contendo 4 bytes correspondentes ou à instrução ou ao operando. Então, por isso, sempre quando a gente usa uma referência, um endereço na memória, esse endereço ele tem que ser múltiplo de 4, né, de 4 bytes. E isso aqui daria um total, então, para a gente endereçar 2 elevado a 30 words na memória. Então, lembrando aqui, né, que seria de 32 bits, a gente consegue endereçar 2 elevado a 32 endereços, mas a gente divide por 4, tá? Por causa para manter esse alinhamento de 4 bytes. Então fica 2 elevado a 30 word. Então aqui um exemplo a gente, para acessar um operando na memória, né, ou uma instrução na memória, a gente usaria, por exemplo, começaria do endereço 0, depois o endereço 4, depois o endereço 8, endereço 12 e assim por diante. Aqui a gente tem um resumo de todas as instruções do MIPS. Então aqui a categoria de instruções aritméticas, temos aí adição, subtração, adição com imediato. Como é que seria o mnemônico para a gente estar usando ele? Normalmente instruções do tipo R estão 3 referências, e aqui o significado. Vimos as instruções para transferência de dados, né? O load, store, a gente tem, pode carregar somente 1 byte ou 2 bytes. Vimos as instruções de controle de branch, branch equal, branch not equal. Tem o set ou less than, onde seta 1 se S2 for menor que S3, ou sua versão imediata que seta 1 em S1 se S2 for menor que 100, né, caso contrário seta 0. Também a gente vê as instruções, né, de jump incondicional, né? Temos aí o jump, onde ele vai para um endereço específico, tem o JR, né, o Jump Register, onde ele pula para o endereço armazenado no registrador, e tem o JAW, que é o que implementa a chamada de função, que ele vai para o endereço da função e atualiza o endereço de retorno da função no registrador RA. Então aqui temos mostrando um exemplo. E um caso interessante é que toda referência de endereço ela precisa estar alinhada na memória. Então a gente tem sempre que multiplicar por 4 o seu valor. Aqui no jump, né, acessando o endereço 2500, a gente multiplicaria por 4 para acessar a posição 2000. Isso aqui sempre para manter o seu valor ali na memória. Aqui relembrando como é que são os modos de endereçamento suportados pelo MIPS. Temos o endereçamento imediato, que é um caso claro das instruções do tipo I, né, onde a gente tem sempre o imediato dentro dela. Então esse endereçamento imediato é utilizado quando a gente vai fazer uma adição com imediato. A gente acessa o valor próprio na instrução para estar operando ela, fazendo alguma soma, né? O outro modo de endereçamento é o endereçamento em registrador, que é utilizado pelas instruções do tipo R, onde na instrução são referência aos registradores que estão armazenados no banco de registradores, né? Então é utilizado para estar recuperando os valores deles. O outro modo que a gente viu é o endereçamento de base, né? O endereçamento de base são utilizados pelas instruções load store. Então a gente tem um endereço nesse campo de imediato que ele é somado com o endereço base que está contido em algum registrador. E aqui é bem interessante, né, que no acesso à memória a gente pode estar obtendo um dado que pode ser um byte, um half word, que contém 2 bytes, ou um word, que contém 4 bytes. O outro modo que a gente viu também é o endereçamento relativo ao Program Counter, PC, né, que é normalmente quando a gente tem endereço e a gente
soma com PC. Isso aqui é utilizado pelas instruções de branch. Normalmente quando a gente vai fazer um branch, ele vai utilizar como base o endereço da próxima instrução. Então a gente sempre pega o endereço da próxima instrução e pula a quantidade de endereço aqui, né? Então o endereço funcionaria como um deslocamento em relação ao program count. E aqui a gente teria o nosso endereço efetivo para acessar o Word. E o último caso, né, o último modo de endereçamento é o endereçamento pseudo-direto. O endereçamento pseudo-direto é parte dos bits do endereço, né, do campo de endereço, é concatenado com o program counter. Esse aqui seria o caso, então, das instruções do tipo J, os jump. Então a gente vai ver com mais detalhes que um jump, como é que ele funciona. Ele possui um campo de 26 bits. A gente primeiro multiplica por 4 para estar alinhado com a memória e os bits restantes a gente concatena com os bits mais altos do program counter. Então esse seria o modo de endereçamento pseudo-direto. A gente viu, né, que o ciclo básico para a execução de uma instrução, ela consiste em um ciclo de busca e o ciclo de execução. Então, como é que seria adaptando então para o conjunto de instruções do MIP? Então, a gente teria lá o nosso program counter, que ele é o registrador que armazena o endereço da próxima instrução. Então, no ciclo de busca, o endereço do program counter seria utilizado para recuperar a instrução da memória de instruções. E essa instrução ela seria armazenada no registrador IR, que é o registrador de instruções, tá bom? Ao mesmo tempo, o endereço do program counter também seria incrementado. Você já ia incrementar no momento que você busca para poder no próximo ciclo buscar uma outra instrução. Então, depois da etapa de busca, a gente tem a etapa de execução, que basicamente vai ler a instrução que está armazenada no registrador IR, né? Vai decodificar ela para detectar que tipo de operação precisa ser executada, e os valores de entrada eles vão ser lidos dos registradores e vão ser encaminhados lá para a unidade funcional que vai executar a operação da instrução. E o processador continua fazendo isso, né, até ele terminar de executar a última instrução do programa. Existem algumas formas de a gente implementar o conjunto de instruções do processador. A primeira forma que a gente vai estar vendo é utilizando o método do monociclo. Nesse método, a gente tem que cada instrução vai ser executada tomando um ciclo de clock. Para que isso seja possível, esse ciclo ele tem que ser longo o suficiente para acomodar a instrução mais lenta. A gente já pode perceber que esse fato de acomodar a instrução mais lenta, né, já é o gargalo desse tipo de implementação. A gente chegou a ver, quando vimos os conjuntos de instruções, que normalmente uma instrução ela demora mais de um ciclo de clock para ser executada. Então, fixando sempre um ciclo para executar qualquer tipo de instrução, então, é muito problemático. Então, outro tipo de implementação que a gente vai estar vendo nas próximas aulas é o multiciclo. No multiciclo, a gente já considera que cada instrução ela vai ser executada em múltiplas etapas. Então, vai ter aí etapa de busca, decodificação, execução e assim por diante. A gente vai ver mais com calma. E cada etapa, então, será necessária um ciclo de clock. Então, né, com essa ideia agora de etapa, né, o tempo do ciclo, ele vai ter que acomodar aquela etapa que é mais longa. Com essa ideia, a gente consegue ter que cada instrução tem uma quantidade de etapas diferente e, consequentemente, cada instrução também vai ter uma quantidade de ciclos diferente, né? Podendo, por exemplo, uma instrução levar menos ciclo que outra e usar apenas aquelas etapas que são necessárias. Esse tipo de implementação a gente vai estar vendo, então, na nossa próxima aula como é que funciona. E o outro tipo de implementação que é mais moderno, que seria a implementação de pipeline. Quando a gente tem um processador em pipeline, a gente chama de implementação pipeline. E a diferença do multiciclo é que em cada etapa vai ter alguma instrução executando no momento. Então, com isso, a gente permite você executar etapas em paralelo, ou seja, você tem a ideia que as instruções estão sendo executadas em paralelas, semelhante como uma linha de montagem. A gente vai estar vendo essa implementação de pipeline com mais detalhes também lá mais para a segunda parte do curso, tá bom? Então vamos começar a ver como é que seria o caminho de dados para suportar o projeto do monociclo. Então aqui a gente tem uma visão abstrata de o que a gente ia precisar, né? Quais são as unidades funcionais que a gente precisaria para o nosso projeto. Então a gente viu, né, que na nossa etapa de busca, né, a gente precisa então ter um registrador do program counter. O program counter ele vai ter o endereço de uma instrução que vai estar na memória de instruções. A gente vai buscar essa instrução e essa instrução ela vai poder ter ali então operandos de entrada que vão ser armazenados no nosso banco de registradores e esses operandos de entrada vão ser processados por alguma unidade lógica aritmética, né, que é a nossa ALU. Possivelmente também a gente vai ter instruções que vai poder ler e escrever dados. Então esse aqui, pessoal, são as unidades funcionais
principais que a gente vai ter no nosso projeto, né, no nosso caminho de dados. E essas unidades funcionais, elas podem ser divididas em dois tipos diferentes. Então a gente tem, por exemplo, elementos combinacionais e elementos sequenciais. Então o que seria aqueles elementos combinacionais, né, que são classificados como circuitos combinacionais? Circuitos combinacionais, eles operam sempre em valores de dados, tá? Isso quer dizer, né, que dado a mesma entrada, sempre essa unidade funcional vai produzir a mesma saída. Então vamos tentar classificar, por exemplo, quais são os elementos combinacionais aqui no nosso conjunto de instruções, né? A gente pode ver que os elementos combinacionais aqui é somente a nossa ALU. Então a nossa ALU, ela seria então a unidade funcional combinacional, onde sempre que a gente der as mesmas entradas para a ALU, ela vai produzir sempre a mesma saída. O outro tipo de elementos, os elementos sequenciais, eles são elementos que contêm estado. Então quer dizer, né, que no momento que a gente tem as mesmas entradas, a saída ela pode mudar, o resultado ele pode ser diferente, porque depende do estado do elemento da unidade funcional. Então, praticamente isso indica aquelas unidades funcionais que elas precisam ter alguma espécie de memória para estar armazenando algum dado, tá? Então aqui, né, a gente pode ver que os demais elementos eles são sequenciais. O programa counter, né, ele armazena o endereço da instrução, né? Memória de instruções armazena as instruções, banco de registradores armazena os valores dos registradores, né, e a memória de dados, então, armazena os valores de dados. Então, esses são os elementos básicos do nosso caminho de dados. Então, a gente vamos ver como é que são os elementos de estados, né, que são utilizados nos elementos sequenciais. E vamos ver que momento que o valor do estado ele pode ser armazenado. Então, existe forma de armazenamento que é baseado no clock, né, do processador, e tem outras que são sem o clock. O exemplo que a gente pode ver que não utiliza o clock são os elementos combinacionais, né? Como eles sempre produzem o mesmo resultado, sempre quando vê as mesmas saídas, né? Ele não tem nenhum clock controlando eles, tá? Então, sempre quando a gente passa um valor ali de entrada, ele já está produzindo a saída, tá bom? E os circuitos sequenciais, eles utilizam, então, o clock para poder atualizar o seu estado, tá? Para mudar o seu estado. Então, clocks eles são sempre utilizados na lógica síncrona, né? Por isso que esses circuitos têm esse nome de sequenciais, né? Circuito sequencial, por causa que eles são sempre baseados com o clock do processador. Então, entendendo isso, né? Quando que o elemento que contém estado deve ser atualizado? Então, aqui só para a gente entender, né? O clock, né? Ele é feito de um dispositivo que ele oscila. Então, ele fica oscilando com o estado alto e o estado baixo, que a gente pode representar, por exemplo, com bits. Então, ele oscila de 0 e 1, né, a todo momento, tá bom? Então a gente consegue representar o clock dessa forma. Então o clock no momento ele vai estar no seu estado baixo, tá aqui representando aqui o valor 0, né? Aí em determinado momento ele vai para o estado alto, onde representa o bit 1, né? Aí novamente ele vai para o 0, tá? E depois vai para o 1. Então o clock ele fica fazendo essas ondas, variando de 0 e 1 a todo momento. Essa etapa onde ele vai para o estado alto e para o estado baixo, a gente chama de período de clock, tá? Então o período de clock é sempre quando o estado sobe e depois desce. Então sobe, desce. Isso é um período de clock. Essa etapa onde ele sobe, né, a gente chama de uma etapa de transição, né? Transição de subida, né? E aqui, essa outra etapa, quando ele está com o valor 1 e ele vai para o valor 0, a gente tem a transição de descida. Então, existem algumas técnicas de métodos de clock, né? A gente chama de clock, que é o que define quando que o elemento de estado tem que ser atualizado. Se ele vai ser atualizado durante a transição de subida ou se ele vai ser atualizado durante a transição de descida. Então, para o nosso projeto, tá, do MIPS, a gente vai considerar que os elementos sequenciais, eles sempre vão ser atualizados durante a transição de subida do clock. Mesmo que algum dado ele seja atualizado, por exemplo, aqui no meio do ciclo, ele só vai atualizar no momento da subida, nesse momento aqui que sobe. Então, né, como é que seria a execução típica? Então, a gente vai ter aqui o nosso elemento de estado, né? A gente vai ler o conteúdo desses elementos, vai enviar os valores através de alguma lógica combinacional, né? Vai ser processado e a gente vai escrever esses resultados em algum outro elemento de estado. Então, a gente sempre vai estar lendo, processa e depois armazena em algum outro lugar. Só que esse dado processado ele só vai ser atualizado em algum elemento de estado durante uma subida, durante a transição de uma subida. Então, aqui nessa primeira subida, por exemplo, vai começar a leitura, né, do elemento de estado 1 e somente na próxima transição de subida que esse resultado ele vai ser escrito no elemento de estado 2, tá bom? Então, isso é importante estar tendo
essa visão, né? Somente na transição de subida vai ter a leitura e a escrita dos dados. Então, se um dado ele for processado num ciclo, o resultado ele só vai estar pronto no ciclo seguinte. Então aqui a gente tem um circuito sequencial, que é o flip-flop D. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes de como ele funciona, mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês como é que ele funciona. O flip-flop D ele é uma memória que armazena 1 bit, e ele é o circuito utilizado para estar implementando em registradores dos processadores. Então aqui, né, para vocês entenderem, a gente tem esse circuito, tá, onde ele tem duas entradas. A primeira entrada dele é o dados que ele está querendo armazenar, e a segunda entrada é o clock, tá bom? Então aqui isso aqui representa o relógio. E a saída dele, essa saída aqui, seria o dado que ele está armazenando. Ele também retorna o complemento do dado. Então se o que for 1, complemento é 0. Se o que for 0, complemento é 1. Então vamos ver primeiro um exemplo aqui nesse esquema aqui embaixo, para entender o que está acontecendo. Então aqui, ó, suponha que o nosso elemento de estado, né, ele está com o bit 0 armazenado, que é indicado pelo quê, né? A gente vê que a saída dele está sendo 0. Então depois de um determinado tempo, a gente então colocou o bit 1 de entrada para a gente armazenar 1 nesse flip-flop D, tá? Então ele é representado por essa transição aqui do sinal do D, tá? Que seria o bit de entrada. Então nesse momento aqui, pessoal, a gente já teria então um 1. Né, um 1 para ser armazenado, mas só que esse 1 não é armazenado assim que ele já está disponível na entrada, tá bom? Então somente no momento da subida do clock, né, da transição de subida do clock, tá? Representado aqui por esse sinal C, que esse dado vai ser lido da entrada, tá? E no final do ciclo, né, no momento que ele vai fazer a transição de descida, que ele de fato vai passar a ser atualizado. Aí a gente vai conseguir ler esse valor 1 que foi armazenado no flip-flop, tá bom? A partir do término desse ciclo do clock, né, a gente vê então que o Q agora ele vai estar retornando o valor 1, que é o valor que ele tinha sido armazenado, tá bom? Aí aqui no nosso exemplo, então depois de determinado tempo, agora vamos guardar o valor 0 novamente. Aqui o D, ele teve a transição de descida dele, né? Então nesse momento a gente quer guardar o valor 0. Só que esse valor só será lido para atualizar de fato no flip-flop no próximo ciclo de clock, tá? Na próxima subida do clock. Aí no final, né, no momento da descida do clock, a gente vê que o Q ele vai estar retornando então como resultado o bit 0 que foi armazenado. Então é assim que funciona, pessoal, para vocês entenderem aqui como é que é implementado aqui, tá? Então a gente tem sempre dois dispositivos aqui que a gente chama de latch. Esse primeiro ele seria o que a gente chama de latch mestre, e esse aqui seria então o latch escravo. Então no momento que a gente quer armazenar algum bit, esse bit ele vai ser armazenado primeiro nesse latch à esquerda. Então o que vai acontecer? Na subida do clock, esse sinal vai ser 1 e o dado vai estar passando aqui no D, tá? Então nesse momento esse latch ele vai estar armazenando 1 aqui. E a gente vê que no latch escravo, né, ele vai estar com o clock igual a 0. Essa porta lógica aqui, pessoal, significa uma inversão. Então, se a entrada for 1, a saída vira 0. Se a entrada for 0, a saída vira 1. Então, no momento da subida do clock, a gente vai ver que o primeiro latch ele vai estar com o valor 1 e o segundo latch vai estar com o valor 0. Então, no momento que a transição de descida, esse clock aqui vai passar então a receber o valor 0, e esse clock do latch escravo ele vai ter o valor 1. E é nesse momento que o elemento guardado no latch mestre vai para o latch escravo. E aí esse flip-flop vai estar dando como resultado o valor que foi armazenado de fato. Aqui saindo pelo o sinal Q, tá bom? Então é dessa forma que é implementado, né, cada bit de um registrador ou de qualquer elemento de memória do processador, tá bom? Então, né, como é que seria o banco de registradores, né? Eles são construídos por vários flip-flops D, que é o que a gente acabou de ver. Então, o banco de registradores, ele vai conter, então, os nossos 32 registradores do MIP. Ele vai ter, então, aqui, vai sempre receber a referência do registrador 1, registrador 2 e o registrador para escrever, aqui no caso das instruções do tipo R, vai ter aqui qual que é o dado para a gente escrever no registrador, e ele vai ter então dois sinais de saída, que é para ler esses dados do registrador e ser processado pela ALU. Além disso, ele vai ter aqui um sinal de controle, esse write, que ele vai indicar quando que vai ser possível estar escrevendo nos registradores ou não.
Então, se a gente der um zoom dentro do nosso banco de registradores, né, a gente vê que ele é implementado da seguinte forma. Ele vai conter, então, aqui cada registradorzinho, tá? Cada registrador desse, ele vai ser conjunto de flip-flops dele. E aqui a gente vai ter um novo circuito combinacional, que é um multiplexador. Então, o multiplexador, ele é um circuito combinacional, onde ele recebe N entradas e passa uma saída, tá? Então, somente uma dessas entradas, né, os valores de uma dessas entradas vão passar, né, do multiplexador. Então, né, utilizando dessa forma, a gente consegue estar tendo os nossos dois dados de saída do banco de registradores. Então vamos começar a ver como é que seria implementado nosso primeiro ciclo, né, o ciclo de busca. Então no ciclo de busca a gente tem o nosso endereço armazenado no Program Counter. Esse endereço vai ser enviado para a memória de instruções e no final essa instrução vai ser obtida e armazenada num registrador de instruções, tá? No registrador IR. E ao mesmo tempo o valor do Program Counter atual ele vai ser atualizado para a próxima instrução. Então a gente atualiza somando aí com mais 4. Lembrando que é mais 4 porque tem que manter sempre o alinhamento da memória. Então, para essa etapa, a gente tem um somador específico só para somar o endereço de instrução, tá bom? Esse aqui não seria a nossa lua. Esse somador ele seria muito mais simples de ser implementado do que a lua, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação em RTL. RTL vem de Register Transfer Language, tá? Seria, digamos que a linguagem de como que é manipulado os registradores de um processador, tá bom? Então aqui a gente tem que o registrador IR ele vai receber a instrução localizado nessa posição de memória apontada pelo PC, né? E a gente tem, né, que o PC ele é atualizado com mais 4, né, para apontar para a próxima instrução, tá bom? Então a gente vai ver agora, pessoal, como é que seria a implementação do caminho de dados para cada tipo de instrução que a gente suporta no MIPS, tá? Então, esse primeiro exemplo seria as instruções do tipo R, né? As instruções que implementam alguma operação de lógica e aritmética. Então, aqui a gente tem o nosso formato da instrução. Então, aqui nesse exemplo, o nosso ED, né? O ED, ele vai armazenar o valor de resultado em RD, e RS e RT vai ser os valores de entrada. Então o que isso vai fazer? Ele vai acessar o registrador referenciado por RD, né, e vai guardar a soma dos registradores RS e RT. Então como é que seria a lógica? Então a gente vai ter o nosso banco de registradores, a gente vai receber os 3 endereços, o primeiro referente ao RS, o segundo referente ao RT e o terceiro referente ao RD, né, que é o registrador onde vai ser escrito, tá? Depois o dado eles vão ser lidos dos registradores referenciados e vai servir como entrada para a LU. Então aqui na nossa LU a gente vai ter então 2 sinais de saída, tá? O primeiro sinal de saída vai ser indicando, né, se o resultado deu 0, se o resultado da operação deu 0 ou não. A gente vai entender por que tem esse sinal aqui. E o segundo sinal seria o resultado da operação. Então sempre quando a gente faz uma operação de lógica aritmética, né, a gente vai estar escrevendo o resultado novamente aqui no banco de registradores. Tá bom? Então a gente pode perceber, né, que sempre alguma instrução do tipo R vai ter esse caminho de dados, tá? E aqui a gente vai ter então um sinal para escrever no banco de registradores e aqui a gente tem um sinal de controle de 3 bits, onde ele permite identificar qual é a operação a ser executada na LU, se é uma subtração, se é uma adição e assim por diante. Tá bom? Então vamos ver como é que seriam os próximos tipos. O próximo tipo, então, vai ser a instrução load, tá? A instrução load, ela tem um formato do tipo I, né? Como a gente pode ver aqui. E como é que seria a forma de uma instrução do tipo load? Aí tem sempre LW, tem o RT e o modo de endereçamento por deslocamento. Então aqui a gente tem o que a operação de load ela faria. Então primeiro, né, a gente ia ler o endereço base do registrador RS, depois a gente ia somar com o deslocamento em offset. Só que aqui a gente tem um componente novo, que seria esse componente aqui, ó, de extensão de sinal. Então esse campo de offset, ele guarda um valor imediato. Esse valor imediato ele pode ser tanto positivo e negativo. E o valor que está no registrador RS, ele armazena um valor de 32 bits. Então, para facilitar a soma da LU, a gente precisa que esse offset, né, esse valor imediato, ele também tenha 32 bits. Então, o que esse extensor de sinal faz? Ele vai pegar o bit mais à esquerda, né, que é o bit de sinal, e ele vai replicar esse bit até esse offset ter, então, o tamanho de 32 bits, tá bom? Então, se o bit mais à esquerda for 0, ele vai preencher com mais 16 zeros à esquerda. Se esse bit à esquerda for 1, ele vai preencher com mais 16 1 à esquerda. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, então, fazer
a operação de soma aqui com esse valor em 32 bits e vai ter um endereço efetivo, tá? Esse endereço efetivo vai ser utilizado para acessar a memória e o valor da memória é armazenado então no registrador RT. Então a gente pode ver aqui como é que seria o nosso caminho de dados. Então a instrução, né, ela seria acessada pelo registrador IR aqui. Então repare que primeiro o RS seria indicado aqui no banco de registradores e o RT então ele seria então nessa etapa aqui para ser o registrador a ser escrito. E o restante do offset ele ia vir por essa parte aqui de baixo e ia passar pelo componente de extensão de sinal. E aqui, na saída da extensão de sinal, a gente teria então um valor de 32 bits que ia ser uma entrada para a ALU. Então aqui reparem, pessoal, que a ALU é utilizada para estar calculando então o endereço efetivo. Então aqui a primeira entrada dela vai ser o endereço base e a segunda seria então imediato, deslocamento. E aqui, né, na saída da ALU, a gente teria então o endereço efetivo que seria encaminhado então para a nossa segunda unidade funcional, que é a memória de dados. Então, na memória de dados, tá, a gente tem alguns sinais de controle. A gente tem o sinal de controle de escrita de memória e o sinal de controle de leitura de memória. Então, nesse momento, como a gente quer ler na memória, o sinal de memória, de leitura de memória estaria ativo e o dado seria, então, dado com saída da memória de dados e a gente teria aqui esse caminho para estar armazenando, então, no banco de registradores. Então, essa aqui seria como que funciona, então, a instrução de load. A próxima instrução que a gente vai ver é a instrução de store, que também é do tipo it, e a lógica dela é inversa à lógica do load. Então, a gente vai estar acessando o valor que está no registrador RT, e a gente primeiro vai calcular qual é o endereço efetivo de onde a gente quer guardar esse valor. Então, primeiro a gente vai ler qual é a base do endereço no registrador RS, vamos estender o sinal do campo offset para ele ficar com 32 bits e assim conseguir somar com o valor de 32 bits do registrador RS. Dado isso, a gente vai então enviar uma solicitação de escrita na memória, armazenando então o valor aqui de RT. Então aqui como é que seria o nosso caminho de dados? Então aqui reparem, né, que o primeiro registrador RS seria o registrador com AC lido, né, com endereço base. O segundo registrador então ele seria o outro registrador AC lido com o valor a ser colocado na memória de dados, tá bom? E o offset viria aqui por essa parte de baixo, passando pela extensão de sinal. E serviria então nessa parte como a segunda entrada da ALU. Então aqui, como no load, a gente teria então o cálculo do endereço efetivo, tomaria aqui o valor de deslocamento com o endereço base e retornaria aqui o endereço efetivo para a memória de dados. E reparem, né, que aqui a gente tem então o valor do registrador RT sendo trafegado então para a memória de dados. E aqui, nesse caso do store, a gente vai ter que o sinal de escrita ele vai estar ativo para a gente conseguir armazenar o valor na memória. E assim a gente termina por aqui a nossa instrução do store, tá? O próximo caminho de dados que a gente vai ver é a da instrução back, tá? Instruções de desvio de controle. Então, instruções de branch condicionais, elas também utilizam o tipo it. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai ver como é que seria o caminho do back. Então, primeiro a instrução back, ela vai comparar os valores de RS com RT, tá? E se esses valores desses registradores forem iguais, ele vai apontar para a instrução, né? Vai deslocar o program counter com o valor de offset. Então, como é que isso é feito? Então, o valor da próxima instrução, né, de PC, ele vai ser igual, né, o valor da próxima instrução que ele estava calculando, né, o PC mais 4, mais o valor do offset. Só que aqui a gente tem alguns detalhes a mais. Então aqui, primeiro, né, a gente precisa estar fazendo o alinhamento com a memória principal. Então a gente sabe que a memória ela é alinhada em 4 bytes, então a gente primeiro faz um shift à esquerda com 2 bits, tá? Então esse shift à esquerda com 2 bits, ele representa esse alinhamento da memória com 4 bytes. Depois, né, pelo mesmo motivo que a gente fez na instrução de load, a gente precisa também fazer a extensão de sinal. Como o offset ele só tem 16 bits, precisa estar passando o endereço de 32 bits. Então, nessa situação, a extensão de sinal é feita para a gente ter esse valor de 32 bits. Então, vendo aqui no nosso circuito, eu verei que as referências de RS e RT seriam referências de entrada do banco de registradores. O offset ele também passaria pela extensão de sinal, produzindo aqui um endereço de 32 bits, só que dessa vez ele vai para um outro componente, tá? Ele vai para o componente que ele vai fazer o deslocamento de 2 bits. Então, depois que ele desloca 2 bits, ele vai estar aqui então com o endereço alinhado com os 4 bytes necessário aí para acessar a memória principal. E esse endereço alinhado, ele vai somar com o program counter mais 4, tá bom?
E assim a gente vai produzir então aqui como saída desse somador o resultado do program counter atual. A parte da ALU, né, a gente vai ter que executar então essa igualdade. Então como é que o back executa a igualdade? A igualdade ela pode ser executada por uma subtração. Então você pega o valor de RS e subtrai com o valor de RT. Se o valor for zero, então significa que RS era igual a RT. Então dessa forma é utilizado o sinal de controle do zero, tá bom? Então no momento que é feita a subtração, se for zero, esse zero ele é passado como um sinal de controle. E esse sinal de controle que vai permitir que o valor dessa soma seja atualizada no program count. Então assim seria um caminho de dados aqui da nossa instrução de desvio condicional, né, do back, tá bom? Então a gente viu basicamente como é que é o caminho de dados das instruções principais. Então agora vamos colocar tudo junto. Todas as unidades funcionais que a gente precisou para executar essas instruções. Juntando todos os caminhos de dados, né? Então a gente tem aqui o program counter, que a gente tem então a memória de instruções. Temos o somador somente para o program counter. Aqui seria o banco de registradores com o extensor de sinal. Aqui a gente tem a nossa ALU, o somador para calcular o branch, né, e a memória de dados, tá bom? Então, organizando tudo, a gente percebe que, por exemplo, para a entrada da ALU, a gente percebe que a gente pode ter entrada vindo do banco de registradores ou vindo do campo offset, né, como a gente viu que ele é utilizado também para calcular o endereço, né, efetivo das instruções de load e store. Então, nesses caminhos de dados que tem duas opções de entrada, são utilizados os multiplexadores. Então, a gente tem um multiplexador nessa segunda entrada da ALU e temos um multiplexador também nessa saída da memória de dados e outro aqui também no somador. Então, como é que seria o caminho de dados completo quando a gente tivesse uma instrução do tipo R? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem então aqui uma soma com esse formato, RD, RS, RT. E o que aconteceria? Então, primeiro, né, a gente teria nosso ciclo de busca. O program counter ele seria enviado para a memória de instruções para estar buscando essa instrução e armazenando no registrador IR. Então, o caminho do program counter ele ia somar lá com mais 4, o resultado com mais 4, ele ia passar por esse multiplexador e aí teria um sinal de controle que ia indicar aqui que a saída é por esse caminho 0, tá bom? Então aqui tem o caminho 0 e o caminho 1. E o valor do caminho 0 seria passado então para atualizar lá no nosso registrador do program count. Aqui no banco de registradores a gente teria a leitura do registrador IR, né, onde os 3 registradores seriam apontados. Então a primeira entrada da ALU vem sempre do banco de registradores e a segunda entrada viria também do banco de registradores. E aqui a gente teria então um sinal de controle, tá? Esse ALU fonte, que indicaria então o sinal 0 para a gente pegar esse caminho de dados de cima. Depois, né, a operação seria executada e o resultado da ALU, então, teria que ser gravado no banco de registradores. Então, ele é enviado para esse multiplexador e aqui a gente tem um novo sinal de controle, esse main reg, tá? O main reg, então, ele viria com sinal de controle igual a 1 e a gente conseguiria passar esse resultado, então, para o banco de registradores. E aqui o sinal de controle descrito no registrador permitiria a gente atualizar o registrador referenciado pelo campo RD. Então, essa daqui seria a forma completa, né, o caminho completo de como que é a execução de uma instrução do tipo R. Então, vendo como é que seria então a instrução do tipo load, a gente percebe que o program counter ele seria atualizado da mesma forma. Então, ia somar mais 4, o sinal de controle do fonte PC estaria com valor 0 para ele poder atualizar com o caminho que vem de cima. E aqui a gente tem então a leitura do registrador RS e RT, tá? E aqui a gente utiliza o nosso extensor de sinal para estar obtendo o valor imediato com 32 bits. E aqui, ó, a segunda entrada da ALU, então, ela vem agora do campo do offset. Então, esse sinal de controle ALU fonte, ele teria o sinal de controle igual a 1, tá? Para permitir que esse caminho que seja tomado. E na instrução de load, o endereço efetivo, ele seria utilizado, então, para acessar a memória de dados, tá? E o valor resultado, ele entraria nesse outro multiplexador, e agora o valor a ser escrito no banco de registrador, como vem na memória, o sinal de controle main reg teria agora o seu valor igual a 0. Dessa forma a gente conseguiria então atualizar aqui o banco de registradores com o valor vindo da memória. Próximo exemplo, então, com a instrução de store, né? Novamente, a parte do program counter é igual, né, da instrução de load e as instruções do tipo R. Aqui, né, os registradores são referenciados, né, como 2 registradores de leitura. E a segunda entrada da ALU
passa a vir então do campo do offset. Então, o sinal de controle ALU-fonte vai indicar o valor 1 para a gente ler do campo do offset. E o segundo registrador lido, ele vai ser o valor para ser escrito na memória de dados. Então a gente vê, né, que ele é passado, né, para a memória de dados para ser escrito. E aqui o endereço efetivo também é passado. E o sinal de escrita na memória vai ser ativo para permitir atualizar esse valor. Depois que escreve na memória, então a gente finaliza a instrução de stop. Próximo exemplo, a instrução de back. No back a gente já tem então aqui que no banco de registradores a gente vai estar apontando os dois registradores para a gente estar lendo. Então a ALU ela vai ler as duas entradas do banco de registradores, vai fazer a subtração e vai ativar o sinal de controle do zero, tá? Para saber se são iguais ou não. Se os valores de RS e RT forem iguais, vai retornar o valor zero aqui. E esse valor zero ele vai estar ligado aqui com esse fonte PC, então se for igual a zero, ele vai apontar que esse sinal de controle vai ser igual a 1. E aqui o campo offset da instrução de back, ele vai ter o seu sinal estendido, e os 32 bits vai ser deslocado 2 bits para alinhar com a memória principal, e depois vai ser somado com Program Counter mais 4. E se a instrução for igual, esse sinal de controle vai vir com o valor 1 e esse caminho aqui que vai ser tomado para estar atualizando aqui o Program Counter, tá bom? Então dessa forma a gente termina então a execução da instrução do back. Aí por último a gente vai ver como é que seria então a implementação das instruções do tipo J, que são os envios incondicionais. Então a gente vai estar precisando utilizar alguns componentes a mais para incluir no nosso caminho de dados, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de qual é a função da instrução do tipo J. Lembrando, né, que o formato do tipo J é sempre o opcode com mais o endereço de 26 bits. Então na instrução jump offset, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai calcular o próximo endereço do program count, PC mais 4. Então, o que vai ser feito? Então, primeiro a gente precisa estar alinhando o valor de offset com a memória principal. Então, a gente vai precisar multiplicar por 4 e a gente faz isso utilizando essa instrução de shift left com 2 bits à esquerda, tá? Como o offset ele contém 26 bits, né, ele não tem ali o valor de 32 bits, no momento que é feito o shift, 2 shifts à esquerda, né, a gente vai colocar 2 zeros à direita. Esse resultado ele vai passar a ter então 28 bits. Então vai estar faltando mais 4 bits para ele completar um endereço de 32 bits. Isso é feito utilizando os 4 bits mais significativos do Program Counter, tá? Então isso aqui, pessoal, isso aqui representa uma operação de concatenação. Eu coloquei disso. Então, os primeiros 4 bits, né, os bits de 31 a 28 do Program Counter, vai ser concatenado, né, com os 28 bits do campo offset. E esse aqui vai ser, então, o endereço da próxima instrução, tá bom? E aí, como é que ficaria isso no nosso circuito? Então, aqui a gente teria o Program Counter lendo a instrução, e a instrução do jump, ele teria, então, aqui o seu offset de 26 bits, ele ia ser, primeiramente, deslocado por 2 bits à esquerda, tendo aqui 28 bits. O Program Counter, ele seria calculado normalmente ali, né? O Program Counter mais 4. E aqui teria então a concatenação. Então aqui, pessoal, ó, 28 bits, ele vai concatenar com os 4 bits mais à esquerda do Program Counter. E esse será então utilizado para atualizar o Program Counter. Então aqui, ó, reparem que agora a gente tem um novo multiplexador. E esse multiplexador, ele recebe como entrada aquele multiplexador das instruções do branch. Então aqui a gente vai ter um novo sinal de controle, né? Se o sinal de controle for 1, a gente vai atualizar o Program Counter com o valor da instrução de jump. Então dessa forma a gente consegue estar montando o nosso caminho de dados. Então agora, pessoal, que a gente viu como é que é o caminho de dados de todas as instruções, a gente consegue ter aqui o nosso caminho de dados completo, tendo todas as unidades funcionais necessárias pelas instruções. Então a única coisa que a gente adicionou, né, foi essa etapa aqui da instrução de jump. Então a gente vê que aqui a instrução de jump ela vai seguindo para cá e a gente vai ter um outro componente para fazer o shift left de 2 bits. Aqui vai ser feita a concatenação e a gente vai ter esse novo multiplexador, tá bom? Então a gente viu aí como é que funcionaria cada um dos tipos de instruções e agora a gente vai ver como é que é a parte de controle, como é que é feito para determinar, por exemplo, que caminho do multiplexador é ativado e qual é a operação da ALU. Então reparem que agora a gente tem aqui a unidade de controle. Então essa unidade de controle, ela vai estar recebendo aqui, ó, os bits relacionados ao opcode. Então aqui ela vai receber sempre os bits do opcode. E aqui também a gente tem outra parte de controle, que é o controle da ALU. Essa unidade ela vai determinar qual é a operação que vai ser executada
na LU. E isso aqui ela vai receber os campos relacionados ao campo fonte, tá bom? Ela recebe, então, aqueles 6 primeiros dígitos, né, do bit 0 a 5, né, das instruções do tipo R. E além disso, né, a gente tem aqui um outro detalhe que é do sinal 0. Então, o sinal 0, ele é enviado a uma porta IND, o resultado dessa porta IND vai aqui ser o sinal para estar ativando esse multiplexador do branch. Então, para essa aula não ficar muito grande, eu vou dividir essa aula em 2 partes e na próxima aula a gente vai ver então como é que seria a parte do controle dessa implementação monociclo do conjunto de instruções do MIP. Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até lá!